Olá, eu espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia e do necessário distanciamento social para evitarmos o contágio da Covid-19. Para quem não me conhece, meu nome é Olivia Cambuim, eu sou professora do Departamento de Teatro da UFES desde meados de 2018. E neste semestre letivo remoto, trabalharei com vocês a disciplina História do Teatro Brasileiro. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre o teatro jesuítico e as raízes do teatro brasileiro. Vem comigo. Como estudantes de licenciatura em teatro, acho importante vocês saberem uma indicação que os parâmetros curriculares nacionais nos oferecem. Esse documento é de 1997. Ele alerta o seguinte: introduzir o aluno do ensino fundamental às origens do teatro ou aos textos de dramaturgia por meio de histórias narradas pode despertar maior interesse e curiosidade, sem perder a integridade dos conteúdos e fatos históricos. Então, me parece que é muito importante que os alunos das escolas brasileiras tenham acesso também a essas informações historiográficas relativas ao teatro. Porque muitas vezes, quando a gente pratica o teatro na escola, temos a tendência de focar as nossas ações somente em montagens teatrais. Mas talvez existam outras maneiras de levar o teatro até as escolas. E uma delas seria essas, né? Com aulas de história do teatro brasileiro mesmo, ou levando os estudantes das escolas ao teatro, ou trazendo o teatro até a escola, para que desperte neles o gosto de ser espectador de teatro, ou mesmo fazendo leituras dramáticas de textos teatrais, para que eles também conheçam essa forma de linguagem, né, de escrita, que é diferente da poesia ou do romance, enfim. Tem um pesquisador muito importante que a gente está trabalhando nesse semestre, que é o Décio de Almeida Prado. Ele escreveu, inclusive, um artigo neste livro aqui, que é a História do Teatro Brasileiro. Nós estamos trabalhando com o volume 1 e 2 nesse semestre, a nossa referência básica. Eu não sei quais de vocês vão ter acesso a esse livro propriamente dito, por isso eu disponibilizei vários artigos para vocês, que estão disponíveis na internet, mas quem puder acessar esses livros em algum momento, eles são muito bacanas. Bom, o Décio de Almeida Prado ele fala o seguinte: se por teatro entendermos espetáculos amadores isolados, de fins religiosos ou comemorativos, o seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade, tendo surgido com a catequese das tribos indígenas, feitas pelos missionários da recém-fundada Companhia de Jesus, em meados do século XVI. Mas se, no entanto, para conferir ao conceito a sua plena expressão, exigirmos que haja uma certa continuidade de palco, com escritores, atores e público relativamente estáveis, então o teatro só terá nascido alguns anos após a independência, na terceira década do século XIX. Acho que esse comentário não leva muito em consideração a teatralidade presente entre os índios naquele período. Mas o fato é que nós não temos muita informação sobre essas práticas indígenas até a chegada dos jesuítas. Então, talvez por isso que ele coloque como um possível ponto de partida do teatro brasileiro o trabalho de catequese feito pelos jesuítas. Bom, segundo Joraci Camargo, citado pelo Jacob, ele diz o seguinte: o Brasil, descoberto por heróicos navegadores portugueses, sim, porque apesar deles terem explorado as terras brasileiras, né, vamos imaginar que eles viajavam por meses, né, se lançavam no oceano até um lugar desconhecido. Então, nesse sentido, acho que eles eram heróicos mesmo. No início do século XVI, era então um vasto território de 8
8 milhões de quilômetros quadrados, encoberto por florestas virgens e habitado por diferentes nações indígenas. Nações indígenas muito distantes umas das outras, que viviam na mais absoluta ignorância de outras formas de civilização. Todavia, praticavam aquelas danças mágicas e rituais que constituem a hipotética origem do teatro. Bom, a descoberta do Brasil se deu em 22 de abril de 1500. Naquela altura, enquanto o velho mundo já dispunha de um imenso patrimônio de cultura e de tradição na arte dramática, o qual descendia dos tempos da Grécia Antiga, o Brasil, virgem, totalmente virgem, recebeu sua primeira semente de teatro. Mas também é verdade que naquela época a civilização ocidental estava a retomar suas atividades teatrais decaídas ou reprimidas pela propagação do cristianismo e das invasões bárbaras. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre os índios brasileiros, os donos originais das terras do Brasil. A FUNAI estima que em 1500 a população indígena nativa seria de 1 a 10 milhões de indivíduos. Hoje esse número é de 220 diferentes povos, cerca de 800 mil pessoas, o equivalente a 0,4% da população brasileira. Vejam que, ao invés desse número crescer, esse número diminuiu drasticamente. Essa redução da quantidade de índios no Brasil é resultado do processo de colonização marcado pelo uso da força, por guerras e pela política de assimilação, pelo contágio por doenças trazidas dos países europeus. Inclusive, essa semana eu assisti um filme muito bacana que eu recomendo para todos vocês. Está disponível na internet, nos festivais de cinema online. Se chama O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Lucas. É um filme produzido pela Banda Filmes. Ele conta um pouquinho justamente sobre esse processo mesmo de assimilação, digamos assim, que sofreram os índios e esses contágios com doenças a partir do contato com o homem ocidental. E às vezes, e muitas vezes esse contágio ele não foi, digamos assim, por acaso. Tiveram situações em que essas doenças foram levadas para os índios de forma proposital. Eu aconselho mesmo vocês conhecerem um pouco esse filme, se apropriarem um pouco da história dos índios brasileiros. Bom, de acordo com os dados do IBGE de 2010, dentre os 190 milhões de brasileiros, 800 mil são indígenas, né? Sendo que 25% dos indígenas vivem no Nordeste, com a maior concentração no estado da Bahia. Então, aqui a gente, esse disco colorido, né? A gente pode perceber uma grande quantidade de índios no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, e ali Sergipe, é esse azul clarinho. Não é tão expressiva, digamos assim, a quantidade de índios de acordo com os dados do IBGE comparado com outros estados do Nordeste. É provável que, em 1500, cerca de 1.300 línguas diferentes eram faladas pelas sociedades indígenas no território brasileiro. Hoje, 180 línguas são faladas. Então, tem um processo aí de perda, né, dessas línguas. Sendo que somente os Funiô de Pernambuco, os Machacalhos de Minas Gerais, os Choclen de Santa Catarina, os Guarani do Sul e do Sudeste conservam suas línguas. Eu tive a oportunidade de ter alguns estudantes Choclen na universidade em que eu trabalhava antes, Universidade
Universidade Regional de Blumenau, na FURB, que se declaram índios, no caso, né? Chocante. Como nós estamos falando sobre essas questões, eu acho importante vocês refletirem um pouco sobre algo que o antropólogo Pedro Cesarino, ele disse, é uma transcrição que eu fiz de uma palestra dele em vídeo, que está disponível na internet. Mas ele fala o seguinte: o fato de termos uma ancestralidade indígena ou afro não quer dizer que a gente possa se colocar no lugar da experiência de uma pessoa negra ou indígena. Especificamente, no caso das pessoas indígenas, das monolíngues, por exemplo, daquelas que só falam e pensam dentro de uma língua indígena, esse problema da identidade nacional não existe. Nos coloca dessa maneira. Então, esse é o seu problema, é o meu problema, e não é problema deles. Não dá para dizer que você partilha do problema de um bororo ou de um marubo só porque a sua tataravó era índia. Não, não é assim. Então, a gente saqueia o problema do outro como se ele fosse nosso. Porque esse é um problema que faz parte da constituição de um Estado nacional que no século XIX teve que se reinventar, produzir uma ideologia das três raças. E toda uma trajetória cultural, histórica e política que não é deles. O pertencimento indígena, a concepção de uma pessoa como índia e a sua existência política hoje gera um problema que não pode de forma alguma ser substituída pela reivindicação de uma ancestralidade indígena por pessoas que já vivem num devir e num modo coletivo branco, digamos assim. Sobre tudo isso, não se substitui a experiência do outro, não se substitui a palavra do outro, e não se ensina ao outro o que ele deve saber. Essa questão da ancestralidade indígena confunde muito. Então, porque a minha avó era índia, eu posso usar os padrões geométricos, os adornos indígenas? Mas e se isso for uma casa para o mundo? Por que você usa isso agora e daqui a 10 anos a moda é outra? Acho interessante a gente pensar sobre essa fala do Pedro Cesarino, porque a gente que trabalha com teatro tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma representação de índio, enfim, de qualquer outro povo, né? A gente tem que se perguntar por quê, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a relevância disso? Como é que eu vou caracterizar essa pessoa, né? Como é que eu vou fazer essa caracterização de maneira respeitosa? Sem que a gente entre nessa questão da apropriação cultural, digamos assim. Bom, mas as origens, então, do teatro brasileiro, propriamente, né? As origens do teatro brasileiro, em primeiro lugar, são os rituais e celebrações indígenas. A gente não pode negar isso. As máscaras indígenas, as danças indígenas, tudo isso contribui para as origens do nosso teatro. O início da colonização, justamente pela presença, né, e ação da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, a partir de 1549, que vieram para cá com a finalidade de catequização dos índios e manutenção da fé dos colonos, sobre a guia de Manuel da Nóbrega. Bom, depois a presença, né, a chegada do padre José de Anchieta, em 1553, ou seja, em meados do século XVI. Anchieta foi autor de vários autos, e também os rituais dos escravos, ou seja, das pessoas escravizadas, né, das pessoas que estavam aqui na condição de escravos. Bom, eu, inclusive, disponibilizei para vocês alguns autos do Anchieta e eu recomendo que vocês leiam, que conheçam essa dramaturgia para compreenderem um pouco como é que funcionava esse trabalho. Bom, seria um erro supor
que antes dos jesuítas não tivesse havido teatro no Brasil. Por outro lado, não há dúvida de que as primeiras peças que se tem notícia foram escritas pelos jesuítas, razão porque a gente considera, né, o marco inicial do teatro no Brasil as representações levadas a efeito pelos catequistas. Bom, os jesuítas lutaram do primeiro ao último dia contra a oposição dos governantes, dos colonos e mesmo contra os prelados, as autoridades. Em primeiro, o bispo Sardinha, ao qual não agradava que os índios fossem considerados seres humanos. Olha que absurdo. Assim mesmo, o trabalho dos jesuítas foi eficaz e deixou marcas profundas. Empenharam-se no aldeamento, ou seja, na constituição de aldeias para enraizar os índios nômades, e na aldeia organizaram a vida coletiva nas formas sociais de trabalho, reza e lazer. Notaram a inclinação instintiva dos índios para a música e a dança e a sua paixão pela oratória. As canções das mulheres, sobre a forma de desafio, torneio, recontando as empreitadas dos grandes heróis mortos. Souberam tirar proveito dessas tendências através daquela que foi a sua primeira e mais concreta, correta determinação: aprender a língua local e adotá-la, ainda antes de ensinar o português. De resto, o teatro era um exercício comum nos colégios e nas comunidades jesuítas. No Brasil, Nóbrega virou ator, se não ator bailarino. Dizia-se que ele realizava até mesmo as danças pagãs dos nativos. Bom, o fato é que eles, inclusive, nesse trabalho de catequização, esses autos, eles tinham vários idiomas, eles eram apresentados na língua dos índios, eles eram apresentados em português, tinham passagens em latim, passagens em espanhol, realmente eram apresentações em várias línguas. O teatro jesuítico, o fim dele sempre foi o fim pedagógico, né? O teatro foi usado como um recurso pedagógico. O teatro não era praticado no Brasil nesse período com um fim em si mesmo, mas sim com essa finalidade de catequizar. E, como eu já disse antes, né, fazer essa manutenção da fé dos colonos. Aqui tem uma imagem, uma pintura do artista catarinense chamado Vitor Meireles. É a primeira missa do Brasil. Bom, os primeiros espetáculos teatrais apresentados no Brasil que a gente tem notícia foram Pregação Universal, de 1567, encenada ao ar livre em São Paulo da Piratininga, e também há indícios de uma récita do Alto de Santiago, em 1564, na Bahia. Bom, historiadores das missões e da Companhia de Jesus relatam episódios que ocorreram durante os espetáculos. O pranto e a comoção da população diante da cena do martírio de São Sebastião, representada com um sangrento realismo, os autos confessionais, verdadeiras sessões de tribunal na praça, onde os colonos vinham confessar os seus pecados e declarar publicamente seu arrependimento. O grande efeito provocado pela tragédia, o Rico e Lázaro, que levou os espectadores mais avarentos a pagar no mesmo instante magníficas esmolas, e a festa das 11.000 virgens, difundida em todo o território, que dava lugar a manifestações devassas, e foi, por isso, duramente censurada pela Cúria Pontifícia. Bom, a gente deve levar em consideração que, sobretudo para os colonos, era uma das poucas atividades de lazer, digamos assim, que tinha aqui no Brasil naquele momento, o teatro. Ainda não tinha cinema, a gente sequer tinha, nesse período, um edifício teatral. Bom, José de Anchieta.
alguns títulos de autos do José de Anchieta. Na festa de São Lourenço, exceto do Alto de São Sebastião, na aldeia de Guaraparim, recebimento do provincial Marçal Beliarte, dia da Assunção em Heritiba, recebimento do provincial Bartolomeu Simão Pereira, diálogo do provincial Pero Dias Martir, na Vila Vitória ou Alto de São Maurício, Alto de Santa Úrsula, recebimento do provincial Marcos da Costa, na Visitação de Santa Isabel, ou seja, pelos próprios títulos dos autos do Anchieta, a gente pode ter uma ideia que esses autos eram escritos e apresentados para receber alguma personalidade importante ou em alguma festa, em alguma comemoração. Era sempre em algum evento especial que esses autos eram apresentados. Aqui a gente tem uma imagem, né, do padre José de Anchieta. Ele foi canonizado pelo conjunto da obra, né? Ou seja, ele não há nenhum milagre comprovado, mas ele foi canonizado pelo conjunto da obra. Tem uma frase ali, né, que diz: as estrelas por caminhos difíceis. A frase em latim do quadro de Anchieta, de autoria do pintor Oscar da Silva, né, era um dos lemas fundamentais da Companhia de Jesus. As estrelas por caminhos difíceis. Teatro de José de Anchieta, então. Quais eram as principais características do teatro dele? Altos, no estilo das obras do português Gil Vicente, que vocês devem estudar isso em História do Teatro Mundial. Peças teatrais encenadas em mais de um idioma, como eu já disse para vocês anteriormente, inclusive em Tupi-Guarani. O tema principal era a luta entre o bem e o mal, ou outros temas como o pecado, a conversão, mas sempre lidando com essa dualidade, digamos assim, né? O amor e o ódio, o bem e o mal. E a questão do pecado, né? O pecado, os jesuítas trouxeram essa ideia de pecado para o Brasil, né? Com esse trabalho deles de catequização. Então, uma estrutura simples dessas peças, vocês podem verificar, acompanhadas de danças, desfiles, cantos, músicas. Eram basicamente sermões dramatizados. Então, eles aproveitavam, né, toda, digamos assim, questões que já estavam presentes entre os indígenas, né? Sobretudo a questão das danças, das máscaras também. Bom, a ausência de atrizes nas encenações, mas as santas e virgens, elas eram representadas, e muito provavelmente representadas por homens. As peças de José de Anchieta, segundo o professor de literatura José Augusto Mourão, eram uma espécie de teatro de revista indígena. Aliás, a gente vai estudar um pouco sobre teatro de revista um pouco mais adiante. Sem unidade de ação ou tempo, misturando cenas nativas com sermões, com diálogos em português, espanhol e latim, e não uma, mas várias versões de tupi, claro, porque os índios, cada tribo falava uma língua, como a gente viu no início dessa videoaula. Agora, é interessante vocês se atentarem para essa questão da ausência da unidade de ação ou tempo. As unidades de ação, tempo e lugar são unidades que a gente pode perceber na Poética de Aristóteles, que é, digamos assim, um dos principais escritos sobre a forma de escrever teatro que a gente tem registrado. É um documento da Grécia Antiga. Aristóteles fez esse documento pautado
nos espetáculos que ele assistia na época e nas discussões que ele tinha com seus alunos no liceu. E na Poética ele diz que toda peça teatral, digamos assim, ela deve ter uma unidade de ação, ou seja, um começo, um meio e fim. As ações elas acontecem de forma causal, por causa e consequência. Uma ação só aconteceu porque uma outra antecedeu e uma outra sucederá. Basicamente isso. E há uma passagem da Poética em que ele diz que toda a ação deve acontecer no tempo de uma evolução solar. Agora, essa evolução solar nós podemos interpretar como 24 horas, como 12 horas, ou tempo ficcional coincidindo com o tempo real. E ele não fala propriamente sobre a unidade de espaço, ou seja, que toda a cena deve acontecer no mesmo lugar. Mas essa foi a leitura que foi feita da Poética de Aristóteles, sobretudo pelos classicistas franceses. Bom, entre a morte de Anchieta e o envio do material, os textos de Anchieta para Roma, tem uma lacuna aí de 130 anos. Então, esse tempo foi suficiente para que a memória coletiva se perdesse, ou, digamos assim, se turbasse um pouco. O que é um auto? Do latim actum. Segundo o dicionário Michaelis, o auto teatral é uma composição dramática medieval dos séculos XV e XVI, vinculada aos mistérios e moralidades, e talvez deles proveniente, em geral, alegórica, tema religioso, ou profano, muitas vezes de argumento bíblico ou satírico, de cunho pedagógico ou moral, responsável pelo desenvolvimento dos gêneros do teatro europeu. Os autos, eles têm origem portuguesa e foram amplamente utilizados durante a Idade Média. Eles abordam temas religiosos e profanos. Os autos são representados tanto em espaços fechados, como templos religiosos, mas também em locais abertos, como feiras e praças. São peças teatrais de curta duração, geralmente em ato único. A maioria de vocês, certamente já assistiram a algum auto. Em Aracaju, por exemplo, é muito comum a apresentação de autos natalinos nas feiras de final de ano. Eu mesma tive a oportunidade de assistir alguns autos no ano passado. Um deles, do grupo Emboaça. Vocês viram? Tacaio Fulô é um auto de Natal, né, contando o nascimento, obviamente, da vida de Cristo, de uma forma lúdica, de uma forma brincante, embora respeitando o texto original bíblico, né? A nossa intenção é suavizar, porque o texto é denso, é mais, né, texto bíblico. E a gente fez uma brincadeira bonita, simples, mas de bom gosto. Mais uma vez o Grupo Emboaça consegue montar seu auto de Natal Tacaíno Fulô, graças ao governo de Sergipe,
através do Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana e Secretaria de Estado da Cultura. O Grupo Pimbuaça coloca em cena 13 atores e uma grande equipe para apresentar o nosso Natal. Tá caindo flor. Mais uma vez, o Pimbuaça cumpre a sua grande função, que é de promover uma arte pública, levando o teatro para todos, indistintamente. Portanto, a gente convida, todas as pessoas, as famílias, para que nos dias 10, 11 e 12 de dezembro compareçam ao Museu da Gente Sergipana, sempre às 19 horas. Estaremos lá com aquilo que de melhor nós sabemos fazer, que é teatro. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os corações abatidos, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Bom, agora, a principal finalidade do alto é difundir a fé cristã. Os padres jesuítas, eles foram expulsos do Brasil no século XVIII, meados do século XVIII, em 1759. Eles utilizaram-se muito pouco do teatro como acessório ou mesmo complemento dos conteúdos elencados para as escolas de ler e contar. Assim, despreocupado em desenvolver a linguagem cênica, até mesmo no terreno literário, o ensino jesuítico brasileiro não alcançou o rigor do modelo implantado nos colégios de humanidades europeus, onde Molière e Goldoni, por exemplo, iniciaram-se na arte dramática. De fato, os espetáculos religiosos foram utilizados como instrumento didático para o povo e para os índios, com finalidades expressamente catequéticas. Bom, os princípios fundamentais da encenação, ou seja, da dramaturgia jesuítica, segundo Fernão Cardim, citado pelo Décio de Almeida Prado. Teatro idealizado como parte de uma festa, aspectos religiosos e profanos. O constante deslocamento do espaço, presente também em festividades indígenas, como suporte de diálogos ocasionais não necessariamente ligados entre si, que faziam a procissão estacionar por minutos. Então, vejam, eles não seguiam aquela unidade de espaço que a gente mencionou há um tempo atrás, nessa videoaula. As figuras simbólicas, inclusive sacras, estavam presentes nessas encenações. O cenário natural. Nas escolas jesuítas da Europa, muitas delas tinham infraestrutura, digamos assim, mas aqui no Brasil eles tinham pouca infraestrutura, inclusive de espaço. Então, muitas dessas apresentações elas aconteciam em cenário natural, ao ar livre, ou mesmo nos pátios dos colégios ou na sala de aula. Bom, os papéis interpretados por alunos de vários níveis e inclusive indígenas. O diabo como figura cômica, a maneira indígena. Isso era uma estratégia também deles, para demonizar, digamos assim, algumas práticas, alguns rituais, algumas personagens mitológicas importantes para os índios. E a comunicação de natureza sensorial proporcionada pela dança, com instrumentos indígenas, e a ludicidade teatral. Bom, nas terras distantes, o drama monástico se contentou por um longo tempo com um palco erguido no pátio do colégio, na sala de reuniões, e às vezes até mesmo numa igreja. Aqui a gente tem uma representação do Anhangá, O índio Ambrósio Pires era exímio no papel de Anhangá.
Ele é mencionado em relatos de viajantes estrangeiros como um ator de destaque na época, que inclusive foi até Lisboa com o padre Rodrigo de Freitas. Na mitologia tupi, Anhangá é um espírito protetor dos animais contra os caçadores e associado pelos colonizadores jesuítas ao diabo cristão. Aqui a gente tem uma imagem do índio Munduruku. É uma fotografia de meados do século XIX já, 1873. Bom, as principais finalidades das peças jesuíticas: substituir uma religião por outra, né, ou mitologia por uma religião, e substituir um código moral por outro. Tem uma passagem do Cardim que ele fala o seguinte: entre eles há casamentos, porém há muita dúvida se são verdadeiros. Assim, por terem muitas mulheres, como por deixá-las facilmente por qualquer arrufo, mau humor ou outra desgraça que entre eles aconteça. Bom, chegamos ao final da nossa videoaula, né? Aqui estão as principais referências utilizadas para essa videoaula. O livro da Margot Bertoldi, História Mundial do Teatro, tem um capítulo específico que chama o Teatro Jesuíta. O livro História do Teatro Brasileiro, que eu mencionei para vocês. O livro Teatro no Brasil, do Rogério Jacobi. E o livro Teatro e Formação de Professores, do Arão Paranaguá de Santana. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre o teatro jesuítico e as raízes do teatro brasileiro. Há vários materiais disponibilizados para vocês para completarem as informações, desde artigos, capítulos de livro, peças teatrais. Então, espero que vocês leiam esse material para completar as informações. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, a gente marca um bate-papo através do e-mail oliviacambuim@academico.ufos.br. Muito obrigada pela atenção, um abraço virtual. Tchau!